Capítulo 6. Precioso aviso. Adverte sobre os efeitos nefastos das queixas constantes das nossas dores. Clarencio visita André Luiz, que faz uma série de queixas, e comenta sobre as dores na zona intestinal que o aniquila. O ministro ouve atenciosamente a uma série de perguntas, de preocupações com os filhos amados, com o progresso material do primogênito, com a esposa Zélia, que acredita estar sofrendo de saudades. Revela seu pessimismo em relação à vida. Considera a sua dor a maior de todas sofrida pelos homens. Reclama que padeceu muito depois da morte, que a vida sempre foi um colar de misérias, decepções, doenças, incompreensões. Clarencio o adverte que, se ele deseja cura espiritual, que aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comentar a própria dor, pois lamentação é enfermidade mental de tratamento difícil, que discipline os lábios, pois quanto mais fale das coisas dolorosas no círculo da personalidade, mais duros e se formarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas, que deve ter a família como sagrada construção, sem esquecer que ela é apenas uma parcela da família universal, sob a direção divina. Assegura que está disposto a resolver suas dificuldades presentes e cooperar na estruturação de seu futuro, mas não dispõe de tempo para ouvir lamentações. Informa que todos na colônia têm o compromisso do trabalho mais áspero como bênção de realização, e se ele deseja ali permanecer, deve aprender a pensar com justeza. Diante das advertências, André assume outra atitude, e Clarencio continua dizendo que no mundo ele disputou as boas situações e estimou os recursos lícitos para estender benefícios aos entes amados. Interessou-se pela remuneração justa para atender a família com o conforto e a segurança que lhe devia. Na terra, a garantia monetária, aqui as aquisições definitivas do espírito imortal. A dor aqui constitui possibilidade de enriquecer a alma, e a luta é caminho divino para a realização espiritual. As almas fracas, ante o serviço, se queixam. As fortes o abraçam como patrimônio sagrado para o caminho da perfeição. A saudade é sentimento justo e sublime, mas o pranto de desesperação não edifica o bem. Se ama a família, adquira bom ânimo para lhe ser útil, e finaliza sorrindo. Então, como passa? Melhor? E André Luiz, agora confortado, responde: vou melhor, para melhor compreender a vontade divina. 7. Explicações de Lisias. Demonstra que o espírito, ao se dirigir ao Criador, de coração aberto pela oração, recebe o socorro de que necessita. André Luiz afirma que se sente cada vez mais saudável. No entanto, as recordações dos acontecimentos físicos provocam-lhe angústias. Contempla feliz a natureza mais resplandecente, observa os pomares, os jardins, os edifícios graciosos, as pequenas casas com muros vegetais, as aves de plumagem policroma, e se admira ao ver animais domésticos e inúmeras outras formas de vida semelhantes às da terra. Lísias esclarece que há regiões distintas para os desencarnados, assim como há para os encarnados no planeta, pois a morte do corpo não conduz o homem a planos miraculosos. André sente falta das visitas de amigos que o precederam na viagem ao mundo espiritual, principalmente de sua mãe, que até então não deu notícias. O enfermeiro responde que desde que ele se acamou no hospital, sua mãezinha esteve presente o ajudando.
que durante os 8 anos de sua permanência nas esferas inferiores, ela sempre cooperou, intercedendo junto às autoridades de nosso lar, com o apoio de Clarencio, para resgatá-lo. Lembra que o ministro sempre esteve ao lado dele, querendo ajudá-lo, mas somente no momento em que orou com o coração, aí então conseguiu vê-lo. O Pai não precisa de nossas penitências, mas nós necessitamos delas, porque nos fazem bem. Intensificam nossas vibrações e nos fazem receptivos à ajuda do Senhor da vida. Informa que sua mãe não vive entre eles, habita esferas mais altas, onde se dedica a muitos necessitados. Assegura que virá vê-lo logo mais, já que, desejando ardentemente alguma coisa, estamos a caminho de sua realização. Durante 8 anos, pelas regiões inferiores, ao mentalizar com ardor a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibratório e alcançou o socorro. Diante da decisão do enfermo de investir no seu propósito de receber a visita de sua genitora, Lísias o adverte. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou, por outras formas, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. 8. Organização de serviços. Descreve os aspectos arquitetônicos e urbanísticos de nosso lar e revela a história da sua fundação. André Luiz, em companhia de Lísias, admira-se com as ruas e avenidas ornamentadas de árvores frondosas. Sente a atmosfera pura e a tranquilidade reinante entre os transeuntes que demonstram estar ligados a alguma responsabilidade. O enfermeiro informa que as casas, os edifícios e as residências daquela área pertencem ao Ministério do Auxílio, cujo ministro é Clarencio, e todos aqueles que por ali transitam são operários, servidores e orientadores ligados ao ministério. Ali se ouve as rogativas, selecionam-se as preces, preparando-se as reencarnações e se organizam turmas de socorro destinadas ao umbral e à crosta. Nosso lar, continua Lísias, tem um governador espiritual auxiliado por 72 ministros dos 6 ministérios existentes. 4 ministérios se aproximam das esferas terrestres, sendo eles o da regeneração, onde se realizam os serviços mais grosseiros, o do auxílio, o da comunicação e do esclarecimento. 2 se ligam ao plano superior, sendo eles o da elevação e o da união divina, que realiza os serviços mais sublimes da colônia. Conta que nosso lar foi fundado no século XVI, pelos portugueses que desencarnavam no Brasil, e ao chegarem ao plano espiritual, encontraram enormes extensões de potencial inferior, que passaram a trabalhar, misturando os nobres edifícios, copiados dos europeus, com os casebres simples dos silvícolas. Consta que, tanto no plano material quanto no plano espiritual, houve exaustiva luta para civilizar os antigos habitantes, com a diferença de que, no mundo material, usou-se de violência e de escravidão, enquanto aqui se deu o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Tudo teve início na praça onde está a governadoria, que é o ponto convergente dos 6 ministérios, todos começando nele. O governo recebe colaboração de 3.000 funcionários, sendo ele o servidor mais fiel e infatigável.
Seu pensamento abrange todos os círculos de serviço e está em nosso lar há 114 anos. Só é visto nas assembleias da oração coletiva e raramente em festividades. Os ministros excursionam em outras esferas e demais trabalhadores são aquinhoados com viagens de entretenimento, mas ele se mantém sempre em serviço. 9. Problemas de alimentação. História: a luta do governador de nosso lar para implantar uma alimentação sóbria, compatível com a condição espiritual dos seus habitantes. Lísias esclarece que o abastecimento em nosso lar é feito pela governadoria e que há um século o governador enfrentou sérias dificuldades para que os habitantes da colônia se libertassem do hábito de alimentação semelhante a que estavam habituados na terra, exigindo mesa, lauta e bebidas excitantes. Técnicos de regiões superiores vieram ensinar a se fazer a absorção dos princípios vitais da atmosfera pela respiração. Líderes contrários à moderação do alimento foram esclarecidos sobre as vantagens das mudanças, enquanto o Ministério do Auxílio ficava superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Aos mais radicais foram dadas oportunidades de excursões em planos mais elevados para aprendizagem, ganhando-se assim mais adeptos às mudanças. Após 20 anos de perseverante demonstração das vantagens de uma alimentação sóbria que diminui a expressão física e se ganha com um coeficiente de espiritualidade, o Ministério da Elevação aderiu à ideia, mas o do esclarecimento manteve-se irredutível, em razão da grande quantidade de matemáticos lá residentes, presos ainda às concepções da imprescindibilidade de proteínas e carboidratos para os veículos físicos. Espíritos menos elevados realizaram manifestações públicas, provocaram cisões nos setores de nosso lar, dando oportunidade a que entidades umbralinas invadissem a cidade, havendo tráfico de alimentos com regiões inferiores. O governador, sempre respeitoso, com pareceres contrários, solicitou audiência com o Ministério da União Divina e, a partir de então, toma sérias providências necessárias ao bem coletivo. Fecha o Ministério da Comunicação, isola os recalcitrantes com calabouços, proíbe o auxílio às regiões inferiores, ordena a ligação das baterias das muralhas da cidade para disparos de pedardos magnéticos. E por 6 meses a alimentação da cidade foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera pela respiração. E a água foi ministrada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Passada a crise, o Ministério do Esclarecimento reconheceu seu erro e passou a cooperar, e o público aderiu com regozijo às novas medidas, voltando tudo à normalidade. O alimento que lembra a crosta é adotado apenas nos Ministérios da Regeneração e do Auxílio, em razão do grande número de necessitados ali albergados. Nos demais setores, ele é bastante sóbrio. A colônia ficou, então, sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. 10. No Bosque das Águas. Informa sobre o valor da água em nossas vidas e sobre a importância que ela tem para a colônia nosso lar.
André Luiz e Lísias se dirigem ao grande reservatório de água a bordo do aerobus, carro comprido, suspenso a 5 metros do solo, que se desloca em alta velocidade, durante 40 minutos. Descreve o Bosque das Águas como uma das mais belas regiões de nosso lar, com estradas largas, bancos confortáveis, luzes e árvores frondosas, muito visitado pelos que vão tecer promessas de amor e fidelidade em vésperas de novas experiências na terra. O rio azul, de grandes proporções, desliza em leito com margens bordadas com grama viçosa, informa que a água é de pouquíssima densidade e que sua distribuição é feita pelo Ministério da União Divina, dada a importância espiritual que ela tem para os habitantes da colônia, sendo em nosso lar empregada como alimentação e remédio. Lamenta que entre os encarnados o valor da água ainda não é devidamente reconhecido como um poderoso veículo para os fluidos de qualquer natureza. Lembra que o ministério da união divina, de maior padrão espiritual, magnetiza as águas do Rio Azul para que sirvam a todos os habitantes de nosso lar e que, muito além da zona de sua atuação, o rio continua sua trajetória carregando as qualidades espirituais recebidas. Lembra o significado da água para a vida e diz que o mar promove o equilíbrio do planeta, que ela constitui grande parte do corpo físico. Fala da chuva e das cidades que se organizam em fundos dos rios. Um dia os humanos compreenderão que a água absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. É nociva em mãos perversas e útil em mãos generosas. Em movimento, espalha bênçãos de vida e absorve amarguras, ódio, ansiedades, purificando a atmosfera íntima.